Lembrando que tudo que eu falar aqui é só a minha opinião. Então se você tem uma opinião diferente da minha, deixa nos comentários de forma educada, beleza? E nesse vídeo vai ter spoilers, então se você ainda não assistiu a série e vai continuar por aqui, é por sua própria conta e risco. O filme The Batman chegou em 2022 e apresentou uma nova Gotham, um novo mundo de possibilidades com um novo Batman e novas encarnações dos seus vilões. O grande vilão do filme foi o Charada, mas existia outro ali no meio, um pouco mais escanteado, mas com muito potencial. Esse era Oswald Cobblepot, ou aqui Oswald Cobb, o Pinguim. O personagem tinha carisma e foi muito bem retratado no filme, então por isso uma série derivada, um spin-off de Pinguim, foi anunciado. E agora em 2022, a gente tem a confirmação que esse personagem tinha muito mais do que só potencial. Ele tem agora simplesmente uma das melhores séries derivadas de um personagem de quadrinhos. Falando primeiro sobre os pontos técnicos, aqui é fácil, todos são positivos. A trilha sonora é extremamente bem encaixada e bem escolhida, tanto nos momentos instrumentais, nos momentos onde cria tensão ou nas músicas, no significado das letras, inclusive combinando com os momentos em cena. A ambientação é perfeita, seja nas ruas de Gotham, que é uma cidade mais viva do que em qualquer outra adaptação já feita para TV ou para o cinema, ou seja em locais internos. Tudo é palpável e acompanhado de uma fotografia sem igual. Luzes sempre bem posicionadas, sempre usando as cores e os tons para trazer os sentimentos dos personagens na história. Cenas carregadas de sombras, mas nunca escuras em tela. O figurino é perfeito para todos, trazendo os casacos surrados do Oz, ou as roupas de grife para Sofia, que vai mudando bastante conforme a personalidade que ela vai adquirindo com o passar dos episódios. A maquiagem é um caso à parte. Eu sinceramente ainda não consigo acreditar e não consigo, nem que eu me esforce muito, ver que é o Colin Farrell ali embaixo daquela maquiagem de pinguim. É simplesmente surreal. Sobre o Colin Farrell, inclusive, que atuação impecável. A forma como ele se mexe, como ele anda, os trejeitos, a forma de falar só com o olhar, sem precisar dizer uma palavra para transmitir uma mensagem. E isso mesmo com uma tonelada de maquiagem na cara. É algo de outro mundo. Mas não só ele é um grande destaque, como todos os outros atores, sejam antagonistas ou coadjuvantes. A mãe de Oswald, a Frances Cobb, fez um trabalho espetacular aqui, seja nos momentos de lucidez ou nos momentos de demência. A Sofia Falcone, depois Sofia Gigante, é assustadora, sendo que a atriz, a Christine Milioti, tem 1,58 m de altura, mas ela tem uma imponência como se tivesse 2 metros de altura fácil. E o ator que fez o Vic consegue passar várias emoções, desde ser um personagem assustado, um coitado às vezes, indo para algo mais traumatizado quando mata pela primeira vez, chegando no final sendo inspirador e até um pouco assustador. E ele entrega todas essas facetas, não só porque o ator é bom, mas porque o personagem é bom. E o grande mérito disso é o roteiro. E se todos os pontos técnicos são positivos, os artísticos conseguem ser superiores ainda, sendo a grande estrela do show o roteiro. São 8 episódios, com muitos personagens, com guerra de famílias mafiosas, muitos nomes, várias traições e mudanças de lado. E o roteiro consegue deixar tudo simples de se entender. E mais, no meio de tanta coisa, faz um desenvolvimento de personagens primoroso. Oz mantém Vic vivo ao ver que ele tem uma limitação, a sua gagueira. E Oz também tem uma, a sua perna. Então ele se vê naquele garoto de alguma forma. E o Vic no começo é só um garoto assustado. É com o passar dos episódios que a gente vai conhecendo mais dele, da sua origem, das tragédias que ele viveu na parte pobre de Gotham, principalmente com a última nas mãos do Charada. E com o tempo o roteiro vai tirando essas camadas de assustado e o deixando mais audacioso, mais corajoso. Ele foi um aprendiz de Oz,
Como ele mesmo disse no começo, ele tinha ambição e o que ele precisava era de uma chance, assim como Oz. Oswald Cobb é um personagem tão bem desenvolvido que logo no primeiro episódio, numa cena, ele mata o atual chefe da máfia de forma impulsiva e a gente vê como ele só percebe depois a cagada que fez. E na próxima cena, praticamente, a gente sabe qual é o aromatizante de carro favorito dele, ou como ele gosta do sabor misturado da raspadinha. Ou seja, ele é um personagem muito profundo, com várias camadas. Sofia Falcone chega com uma imponência descomunal, e o seu desenvolvimento é inverso, porque a série vai descamando a história dela, vai voltando ao passado para explicar por que ela é assim atualmente. E você chega a entender o lado dela em certos momentos, mas ela passa algumas linhas, e você entende que essa série, que é um spin-off de um vilão, é uma série de vilões. E a série não tá aqui para desfazer isso. Ela não transforma vilões em anti-heróis ou em mocinhos. Ela só dá uma bagagem para esses personagens e os leva do ponto A pro ponto B. Mas eles continuam sendo vilões. E isso é um mérito muito grande do roteiro. O roteiro faz você até simpatizar com esses personagens, principalmente com o Oz, que é carismático no começo, mas vai se mostrando ardiloso, manipulador e cruel. A infância dele mostra que não tem essa de origem do vilão, é algo que tá dentro dele. A forma bizarra como ele mata os dois irmãos e mente até quando a mãe tá prestes a perder um dedo ou a vida por causa disso, e ele continua naquela mentira, é algo que ninguém forçou ele a nada. Ele é assim. Por isso a mãe diz que tem o diabo em casa. E principalmente ao matar o único personagem que trazia uma certa inocência, que o público tinha mais afinidade porque não é cruel ou vilanesco como os outros, que é o Vic. Esse é o fundo do poço como vilão. É o personagem matando seu último resquício de humanidade. A série é trágica. Oswald consegue o que sempre quis, mas de forma deturpada. Ele era obcecado pela mãe, mas ela termina o odiando. Ele prometia que a levaria para uma cobertura, e a levou, mas num estado vegetativo, onde ela nunca vai aproveitar aquilo. Inclusive ela pedia para morrer se estivesse nesse estado, mas ele a mantém para mostrar o que conseguiu, porque para ele isso é o que mais importa, mostrar o que ele conseguiu. É o que ele sente quando o elogiam, quando o amam, e nunca se importando com o outro, com o que o outro quer. O único que estava do lado dele, que era o Vic, é assassinado por ele, exatamente por causa disso. Isso leva o vilão ao seu estado mais vilanesco, porque você vê dentro dele. Você já entendeu os sentimentos dele, os pensamentos dele, as ambições, os sonhos, os pesadelos. E vendo esse personagem de forma tão íntima, você se sente sujo ao ver as coisas que ele faz no final. E pensar que em algum momento você simpatizou com ele. E a morte do Vic é triste, é pesada, mas é necessária para cravar o Pinguim como um dos maiores vilões de Gotham. Um vilão sem redenção, sem desculpa de ser assim por um motivo externo. O lado vilanesco dele é o interno, é o diabo dentro dele, como a sua mãe disse. Uns 60% da série é focada nele, os outros 40% é na Sofia, e ela carrega tanta qualidade quanto o Pinguim. Todo o drama com a família, como ela foi traída por todo mundo, principalmente pelo pai que a manteve por 10 anos no seu pior inferno. Como ela até tentou se afastar da vida do pai, mas não teve escapatória. Sofia era praticamente uma vítima que sucumbiu ao lado obscuro. E no final, quando Oz tem uma arma apontada para a cabeça dela e promete que ela vai pro inferno, ela é presa e volta pro Arkham, que é o seu verdadeiro inferno. A morte seria talvez uma fuga, uma paz para ela. E esse é o ato mais sujo de Oswald Cobb. Todo esse desenvolvimento de personagens é trazido em diálogos naturais, muito bem escritos, com frases que fazem sentido, que criam um clima de tensão em todas as cenas de interação. Seja com Oswald ou Sofia, até mesmo com a mãe de Oz.
As interações entre mãe e filho são bizarras. Tanto que a cena final, onde o pinguim usa a sua meretriz para se passar pela sua mãe para agradá-lo, é uma cena perturbadora. Inclusive a tensão é constante aqui, em todos os momentos, porque tudo se torna imprevisível. Momentos, atitudes e mortes são inesperadas. Esse é o motivo do início da trama, a morte de Alberto Falcone de forma inesperada pelas mãos do pinguim. E esse fator inesperado faz você querer continuar assistindo para saber o que mais vai acontecer por aí. Claro que existem alguns momentos que podem ser considerados como facilitações do roteiro, momentos que personagens poderiam ter matado outros de formas rápidas e fáceis, ou momentos de fugas mirabolantes, mas não chega a ser um deslize gritante. De qualquer forma, a escrita inclusive encerra de forma fenomenal quando uma personagem fala que agora não tem mais nada no caminho de Oswald. Então surge o bate-sinal, mostrando que tem sim. O Batman não aparecer na série é algo positivo, porque ele não rouba a cena do personagem título. Eu senti só falta de mais menção pelo menos. Não precisava aparecer, mas também isso não é nada demais. E inclusive o Homem-Morcego não surgir em nenhum momento pode ser explicado em The Batman 2, mostrando o outro ponto de vista desses acontecimentos. Pinguim é um exemplo de como escrever um vilão sem romantização. É um exemplo de bons diálogos, de como criar tensão, de como desenvolver personagens, de como escrever um bom roteiro sem precisar de grandiosidades, nada de país, de planeta, de universo, de multiverso. É só uma cidade, um crime localizado, personagens reais, com dilemas reais. E ainda assim, é uma história pesada, impactante. Para mim, essa é a interpretação definitiva do Pinguim, melhor que em qualquer outro em live action até o momento. É possivelmente a melhor série do ano para mim, e possivelmente uma das melhores séries baseadas em personagens de quadrinhos de todos os tempos. Pinguim é um spin-off, mas não é um spin-off menor, é um spin-off tão forte, com uma qualidade tão elevada que se equipara ou até supera o material que o derivou. Mas então é isso, essa foi a minha opinião sobre a série e agora deixa você a sua aqui nos comentários de forma educada, beleza? E se você ainda não é inscrito, clica no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.